Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje no programa é o senhor Rudy José Nodari. Ele faz parte da história dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Foi um daqueles que ajudou Arthur Schlesser, Rubens Facchini a criar os Jogos Abertos aqui no estado. Senhor Rudy, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar do programa Nossa Gente. Obrigado, fiquei eu agradecido por ter participado não só nas atividades e assistindo os Jogos Abertos do que magnificamente está sendo realizado em Blumenau, e agradeço a oportunidade de poder falar com o público da região para de falar alguma coisa, algo sobre Jogos Abertos. O JASC nasceu em 1960. Como é que surgiu essa ideia de fazer com que em Santa Catarina tivéssemos um evento desse porte? Dois motivos importantes. Um, porque o Bandeirante de Brusque já participava com algumas modalidades com os Jogos Abertos do interior de São Paulo. E como coincidentemente em 1960 era o centenário de Brusque, e que Brusque tinha um pouco do conhecimento, o seu Arthur disse, não, vamos criar os Jogos Abertos de Santa Catarina, que é um evento que vai esclarecer e vibrar o centenário de Brusque. E realmente foi. Os Jogos Abertos do Sr. Arthur Schlesser, com a sua equipe efetiva, os Jogos Abertos veio para ficar. Cresce ano a ano e exatamente existem os Jogos Regionais, porque não há condições de organizar tudo isso numa semana. Pois é, o senhor está vendo que aqui nós temos proximamente quase 5.000 atletas em Blumenau neste ano. Essa que é a 53ª edição. Exatamente. E o senhor acompanha desde o início. Desde a primeira, graças a um convite, porque eu fiquei conhecido por Brusque, porque no tempo do futebol o Carlos Renault e o Paysandu iam jogar lá em Joaçaba, que também tinha dois times de realce no estado, que era o Atlético Cruzeiro e o Comercial. Então o pessoal de Brusque me conhecia. Aí, quando o senhor Arthur mandou para o pessoal do interior, que tinha algumas amizades em determinados municípios, foram convidar. Aí eles me passaram lá me convidar. Aí a gente organizou uma modesta delegação e viemos a Brusque com 2 Kombi e uma rural. Rural? Duas Kombi e uma rural. Baita delegação, não? Mas foi o máximo que a gente pôde trazer. E eu fiquei estadualmente entusiasmado. Eu nunca tinha visto quase 500 atletas perfilados no campo. Que foi na hora do desfile da apresentação da abertura dos Jogos Abertos. Eu imagino o desafio de começar, né, e viabilizar a ideia do JASC, mas o desafio de transporte nas estradas da época. Tudo, né? de chão, tudo de chão. Nós levamos 14 horas de Joaçaba. Hoje dá para vir a Brusque, se não exageradamente, em 4 horas de automóvel. Bom, o senhor falava da relação no futebol, mas a amizade com o saudoso Arthur Schlesser, com o Rubens Facchini, ela começou no futebol mesmo ou o senhor já se conhecia? Não, porque o Brusque ia jogar lá e o Paysandu também, nós também vínhamos jogar em Brusque no campeonato estadual, a gente conhecia o pessoal do esporte, né? Aí quando eu cheguei com minha delegação para os primeiros Jogos Abertos, que fomos convidados, né? E Brusque não esperava quase 500 atletas. E estavam com dificuldade de gente para aumentar a máquina que realiza os Jogos Abertos, desculpa a expressão máquina, né? A equipe que estava... Sim. Aí, não, convida o senhor Rudy, que ele tem uma boa experiência do esporte e vai colaborar. E eu participei na primeira edição e na segunda e na terceira estou até hoje colaborando. E o que significa isso para o senhor? Porque o senhor já passou dos 80 faz um tempinho, né? 84 anos. Então, 53 dos Jogos Abertos. 53, muito bem vividos dos Jogos Abertos. Como é que o senhor define essa relação com o esporte? Não, é uma parte da minha vida, que eu tenho outras atividades também a destacar, não vou querer dizer agora, mas os Jogos Abertos é uma coisa que é magnífica, porque os Jogos Abertos têm um objetivo especial, né? Jogos Abertos é saúde, Jogos Abertos é educação, Jogos Abertos é cultura, Jogos Abertos é sociabilidade, não é? E é disciplina, o atleta aprende a ser disciplinado, respeitar o adversário, vai conhecer um novo município que ele não tinha chance de visitar. Então, os Jogos Abertos é uma cultura do estado de Santa Catarina. E nós devemos cada vez mais nos dedicar a ele, aperfeiçoá-lo, né, da forma que isso não degenere. Senhor Rudy, qual foi o principal desafio
para implementar, fazer acontecer o JASC em Santa Catarina lá no ano de 1960? Porque o seu Arthur assumiu os Jogos Abertos, ele financiou os Jogos Abertos. Provavelmente a prefeitura, porque era o centenário de Brusque, deve ter ajudado, evidentemente, né? Eu não entrei nesse detalhe financeiro. Mas quando o município solicitava, como foi Florianópolis, o prefeito assumia por escrito e depositava uma equipe para que ajudasse, e os Jogos Abertos não tinha um órgão como tem hoje a FESPORT, né? Então nós éramos conselheiros eleitos pelos municípios e nós íamos no município que era escolhido para o próximo ano preparar mesários, preparar arbitragem, preparar auxiliar, e tudo meio improvisado, era amadorismo mesmo. Era um trabalho, então, voluntário? Voluntário. Aí, passado 20 anos, 20 e poucos anos, acho que foi em 78, nós todos tínhamos uma profissão, nós tínhamos compromisso. Nós íamos na sexta-feira para o município, lá trabalhava sexta de noite, sábado o dia inteiro e domingo até meio-dia, depois todo mundo regressava à sua respectiva cidade, porque os conselheiros eram de cidades diversas, né? E, então isso era um amadorismo, que a gente que gostava de fazer isso. Aí nós sentimos que os Jogos Abertos estavam crescendo de uma tal forma que fugia da nossa capacidade, da nossa força. Aí fomos ao governo do estado, que o nosso querido amigo Salomão Riba Júnior era secretário de Educação, e ele aceitou. Infelizmente caiu em boas mãos e o estado dali a pouco organizou uma entidade, que hoje é a FESPORT, e que realiza essa parafernália toda que é Jogos Abertos. Desculpa a expressão. Pois é, o senhor falava de 500 atletas na primeira edição, né? Aproximadamente. Na última edição, essa de Blumenau, mais de 5 mil. Se contar a fase regional, dá mais do que isso, né? Tem delegações que aparecem em competições de Jogos Abertos, aproximadamente 500 atletas. É o caso de Blumenau. É o caso de Blumenau. E assim outras cidades, Blumenau, Joinville, Criciúma, Florianópolis, também, né? Chapecó também, né? Rudy, em relação às praças, os locais de competições, também eram modestos no começo, né? Os Jogos Abertos em Brusque em 60 foi tudo ao ar livre, não tinha ginásio. Tivemos sorte, não choveu um dia, uma noite. Tinha jogos à noite também, as quadras tinham, felicidade que tinha quadra que tinha iluminação. Eram aquelas quadras de cimento? Não, algumas de cimento, outras de chão batido mesmo. Principalmente as de vôlei de chão batido. Bem menos modalidades do que hoje, lógico. Sim, claro, era a mesma modalidade, evidentemente, né? Mas a coisa foi crescendo, né? Aí o estado também começou, ao município que ia patrocinar o Jogos Abertos, dava um ginásio coberto, né? E os municípios também preparavam algumas quadras e a coisa foi crescendo. Então, o estado também enriqueceu o esporte catarinense, porque o poder público abraçou a causa e colocou à disposição as quadras, os ginásios e as pranchas para bolão, para bocha, e muitas outras são de clubes, né? Mas muitas edificações foram patrocinadas pelo estado. Lá no começo, nas primeiras edições, como é que a população reagiu à ideia desse evento que começou a tomar essas proporções? Principalmente nos primeiros Jogos Abertos, a comunidade participava ativamente. Desde o mais modesto funcionário, a pessoa de mais alto, até o poder público, o prefeito. Todos participavam numa coisa ou numa outra comissão para que a cidade recepcionasse e desse condições para que os Jogos Abertos fossem realizados da melhor forma possível. Bom, eu tinha, imagino, mesmo ao ar livre, uma presença considerável, que a gente chama de torcida, né? Aqueles que iam lá apoiar os atletas. A cidade participava, a gente sentia que os Jogos Abertos impregnavam na cidade, fazia-se muita publicidade. Antigamente, o município fazia um concurso na cidade de um cartaz que representasse o município. E depois esse cartaz era sorteado, ganhava um modesto prêmio de algum desenhista ou pintor da cidade, né? E esse cartaz era distribuído no estado todo para convidar os municípios a virem participar. E essa motivação se criou de tal forma que se esperava, com expectativa, saber como é que era o cartaz da próxima cidade. Então era uma divulgação gratuita, mas que dava efeito positivo.
Seu Rudy, o senhor fala do incentivo da população, da causa abraçada pelo poder público, a causa que eu digo, os Jogos Abertos, daqueles que, como o senhor, o saudoso Arthur Schilester, Rubens Facchini e outros cardeais que ajudaram a construir essa bela história dos Jogos Abertos, contribuíram, colaboraram. Qual foi o papel da imprensa no começo e no decorrer do JASC? Não, a imprensa sempre esteve presente. No início não, muito lentamente. Mas à medida que os Jogos Abertos iam crescendo e desenvolvendo, a imprensa também acompanhou. Como eu já lhe disse, chegou um tempo que os jornais de grande circulação no estado ou na própria cidade faziam um caderno, só todas as modalidades que estavam sendo realizadas, diariamente era divulgado junto com o jornal do dia. Na época nós tínhamos, ainda temos hoje, mas o jornal de Santa Catarina, com abrangência estadual, no começo era o Estado. O Estado em Florianópolis, mas já existia aqui, né? Aqui já tinha o Santa Catarina. E a Notícia, né? A Notícia de Joinville. Eram jornais que percorriam o estado todo, quase todo, né? Então, e tem outro detalhe importante que é como é que eram os Jogos Abertos amador, porque os Jogos Abertos se transformou um pouco profissional, né? Eu não gostaria de entrar nesse detalhe. Quando a equipe da sua cidade, que estava disputando os Jogos Abertos lá, que a equipe feminina ia disputar o título, os pais de lá vinham ver o seu filho, ou o seu neto, ou a sua sobrinha, né? Os pais se reuniam ou num micro-ônibus, ou pegavam 3, 4 carros e vinham aqui torcer para motivar a disputa. E hoje é um pouco mais difícil, né, amigo? Porque a beijamento do atleta nem são da cidade, infelizmente. E ainda sobre a imprensa, algumas figuras, né, se destacaram na cobertura, seja no jornal, no rádio. Tivemos jornalistas históricos, magníficos. Alguns até já, infelizmente, perdemos e já se foram, nos deixaram. Temos saudade deles. Um deles, por exemplo, o Rodolfo Sestrem, que tem uma relação forte com o JASC, né? Era um magnífico cobertor e era um amigo que a gente se encontrava uma vez por ano. Então, os Jogos Abertos também é um momento de você criar amizades que são duradouras e que a gente só encontra uma vez por ano. Essa é um conforto da gente. Eu citei aqui o Sestrem, mas aí são tantos como o Roberto Alves, que está na ativa, o Maceiola, e tantos outros, né? Se for relacionar, a gente vai esquecer o nome, nem é bom lembrar para não me lembrar os companheiros. Acabamos cometendo injustiça. Injustiça, é verdade. Seu Rudy, vamos fazer um intervalo, a gente toma uma água e continuamos com a conversa em seguida, pode ser? Pois não, fico agradecido. Rudy José Nodari é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta. Até já! Pedale com segurança, como criança vá pedalar. Pedale sempre alerta, vá de bicicleta a todo lugar. Pedale sempre na mão, com a campainha chame atenção. Pedale sempre comigo, que o meu amigo é um fanfarrão. Use equipamentos de segurança e ande no sentido do trânsito. Então, ciclista legal é ciclista consciente. É bicicleta, mas comigo você vem junto. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o senhor Rudy José Nodari, lá da região oeste de Santa Catarina, mais precisamente do Vale do Rio do Peixe. Vale do Rio do Peixe. É isso? Exatamente. Qual a sua cidade natal? Rio Bonito, hoje Tangará, terra do vinho. E vinho bom disso. Vinho bom, exatamente. Pois é, mas aí o senhor chegou depois mais tarde a ser prefeito, inclusive de Joaçaba, né? Não, Derval do Oeste. Ali do lado, dividida a cidade pelo rio. Eu digo brigadeiro. País vizinho de Joaçaba. Pois é. Município vizinho. Eu falei no rio ali, é o Rio do Peixe. Não, ali o Rio do Peixe é divisa. Mas 70% da nossa população de Derval trabalha em Joaçaba. Joaçaba é uma cidade bem maior. É praticamente uma... Mas a vida social é incomum. Olha a curiosidade que me bateu, imagina o telespectador. Por que Erval? Tem o Erval do Oeste, o Erval Velho. Exatamente. Que era uma região, né? que era uma região que tinha erva mate nativa. Não é?
e ela era, como é que se diz assim, não tinha ainda aquela indústria de fazer o mate para o chimarrão. Então secavam as folhas e encestavam em cesto de taquara e despachavam no trem que ia para o Uruguai. Interessante. E então pegou o erval, que era uma produção de erva nativa. Bom, e ali então, o senhor se criou, conhece toda aquela região, ali já foi sede, inclusive, de Jogos Abertos, a cidade de Joaçaba. Joaçaba é o município que até então tem realizado mais vezes Jogos Abertos. Teve uma sequência, inclusive, de 2 anos. 80. Foi quando o Rio do Sul tinha se candidatado e na véspera ele tinha cancelado e nós tínhamos feito os Jogos Abertos do ano anterior. Aí a FESPORT disse, não, vocês fizeram o ano passado, faz esse ano de novo. Seu Rudy, como é que o senhor define, por exemplo, a figura do Arthur Schlesser? O senhor Arthur Schlesser era um empresário em Brusque de sucesso da indústria Schlesser, né? E ele, quando jovem, ele foi um ginasta, que era uma prática muito comum naquela época, né? E como o Bandeirante, ele era presidente do Clube Bandeirante tradicional, muito com boas instalações, hoje tem, né? O Bandeirante era convidado por Jogos Abertos do interior de São Paulo, ia o basquete e o vôlei, masculino e feminino, para lá. Então, essa convivência chamou a atenção dele. Aí, como era 1960, era centenário de Brusque, disse, não, vamos criar os Jogos Abertos para um evento comemorativo ao centenário de Brusque. E o resultado foi bem plantado, bem cultivado. Então e até hoje é a glória. A gente todo ano lembra o seu Arthur Schlesser com muita reverência, com muita simpatia, com muita dedicação. Ele é um homem afável, ele era um homem que, desde o mais modesto colaborador, ele dava a mesma atenção. E eu até tenho um detalhe, não me orgulho disso, mas o senhor vê a esperança e a delicadeza e a atenção que o senhor Arthur dava às pessoas que colaboravam. Eu era do Conselho Estadual dos Jogos Abertos, né? E morava lá em Erval, né? E eu não tinha telemóvel na época, né? E no quinto Jogos Abertos, os Jogos Abertos em Porto União, nada em desmerecimento, mas caiu muito a qualidade, né? Aí o senhor disse, não, vamos fazer mais uma vez em Brusque para erguer novamente. Aí eu fui convocado para vir uma reunião do Conselho, né? Aí eu tinha que pegar um ônibus de Joaçaba a Lages pegar outro ônibus para vir a Blumenau. Mas nesse trecho havia sempre muita percussão e eu perdi o horário. Eu cheguei em Blumenau, não consegui mais o ônibus para pegar Brusque, né? Aí eu peguei um outro horário mais tarde. E aí eu cheguei em Brusque, no hotel, telefonei para o Bandeirante. Diz, olha, avisa o senhor Arthur que eu estou chegando na cidade, né? Eu estou só tomando um banho, porque é uma viagem de um dia inteiro, né? E eu já estou chegando ali. Eu cheguei no Bandeirante e não vi ninguém reunido na sala e coisa. Digo, mas terminou? Não, o senhor Arthur suspendeu a reunião, porque está aguardando um conselheiro que está chegando, que eu era considerado como de Joaçaba. Digo, não, mas sou eu. Aí ele começou a juntar o pessoal. Então, vê a delicadeza do senhor, suspendeu uma reunião por causa de um conselheiro. Então ele era assim um homem afável, ele era um homem afável, ele era um homem compreensível, né? Então ele era um homem que de uma responsabilidade e de uma admiração. Todos nós tínhamos uma grande admiração por ele até hoje. Pois é, e no andar da competição, das edições dos Jogos Abertos, foram surgindo outros, né, cardeais do esporte. Alguns, por exemplo, aqui que estão na memória dos blumenauenses, como o João Birg, por exemplo, né? Tantos outros que também de saudosa memória, no caso. Cada cidade acabou surgindo o seu líder, né? As lideranças dos Jogos Abertos, né? Então a gente procura corresponder a essa confiança que a gente adquiriu espontaneamente das autoridades dos Jogos Abertos. Então é o que me agrada vir aos Jogos Abertos. Hoje eu faço parte da Comissão do Fogo Simbólico, que é aceso todo ano lá em Brusque. Depois, alguns anos nós tivemos a sorte de correr o estado todo para anunciar os Jogos Abertos na determinada cidade que chegava como a cidade que era a patrocinadora. O Fogo Aberto era
recepcionado calorosamente. Seu Rudy, na história dos Jogos Abertos, Blumenau foi a grande vencedora lá nas competições. Inclusive, por um certo tempo, manteve uma hegemonia. Como é que vocês, da organização, quem criou o JASC, via esse crescimento e essa hegemonia de Blumenau? Mas é fácil de entender, porque Blumenau é uma das cidades maiores do estado, que é uma população que pratica as diversas modalidades de esporte, com categoria, com ênfase, né? Tem belas quadras, tem belos ginásios, né? E então Blumenau tem chance, evidentemente, participa com o maior número de modalidades, consequentemente tem mais oportunidade de se classificar terceiro, segundo ou até primeiro lugar, e que por isso que Blumenau é o campeão dos campeões. E foi por muito tempo. Por muito tempo, era uma coisa quase contínua. Revelou muitos atletas, não só Blumenau, o estado. Revelou porque eles tinham uma prática anualmente, todo ano, durante todo o ano o atleta treinava, o atletismo, a natação, o vôlei, o basquete e assim por diante. Até o xadrez. Muitas modalidades, né? Muitas modalidades. Então, o número, praticamente ele participava em todas as modalidades do jogo aberto. Na pior das hipóteses, ele tirava um terceiro lugar, tirava um segundo e mais primeiro. Então, consequentemente, o resultado era o campeoníssimo. Recentemente a coisa ficou mais equilibrada, uma cidade ganha aqui, a outra ganha lá. Agora, teve um tempo que Blumenau, como dissemos, escreveu uma página aí de hegemonia. Isso desafiava os outros municípios? Como é que era? Não, porque havia aquela vontade de vencer, derrubar Blumenau. Porque o esporte é uma disputa, não pode ser diferente, né? Então, por exemplo, os municípios grandes, Joinville, Florianópolis, Criciúma, Chapecó, né, o próprio Lages, cada um queria chegar lá. Mas como o Blumenau se organizava em participar com todas as modalidades, ou praticamente com todas as modalidades, era praticamente o campeão. E meus parabéns para o Blumenau, que tem essa ênfase, tem essa categoria, tem essa vontade. E vocês devem aplaudir os seus atletas e os seus dirigentes, evidentemente. Nós falamos há pouco sobre a revelação de muitos talentos que foram lapidados do JASC e que depois foram vestir a camisa do Estado e do Brasil em competições, inclusive nas Olimpíadas. Né? Nas Olimpíadas. É o nosso caso do nosso amigo Sérgio Galdino, da Fundação Galdino. Tive o próprio Marcelo. Eu conheci e bati muitas vezes palma para ele na pista olímpica. Como é que é esse sentimento lá fora, na hora de ver um atleta que a gente viu competir no JASC, que daqui a pouco sobe no pódio a execução do hino nacional, por exemplo? É emocionante. Por exemplo, ontem eu assisti várias modalidades, assisti o 4% do feminino, que é uma prova magnífica, eu fiquei emocionado. Eu não torço para o Blumenau, eu torço por amizade, né? Eu não tenho nada contra nenhum clube, com o município, né? Mas o esporte emprega na gente, e a gente, quando vê um atleta que se destaca, a gente bate palma para ele. Eu hoje me considero atleta, mas sou atleta da arquibancada para bater palma. Verdadeiro torcedor. Torcedor, independente da cor do município. Seu Rudy, com tanto tempo de vivência no esporte amador, nos Jogos Abertos de Santa Catarina, muito se fala, ao final de cada edição é preciso modificar, é preciso alterar a fórmula, tem que mexer no formato dos Jogos Abertos. Sei que mexeram muito na história, né? O senhor, que esteve lá no começo, acompanhando todas as edições, tem alguma receita, se é que precisa mudar o formato do JASC? A coisa é meio complicada, amigo. Porque o seu Arthur criou os Jogos Abertos para o esporte amador. E com todo respeito, os Jogos Abertos está profissionalizando. Tem equipes que não tem um atleta da cidade. E isso pesa no orçamento da prefeitura. Né? Aí a prefeitura tira o dinheiro que tem obrigação, porque esporte é educação, deixa de aplicar no amadorismo. Né? Então, eu não gostaria de entrar nessa crítica, porque ninguém faz nada sozinho. Mas precisaria que alguém ou algumas pessoas tomassem uma providência para que o ideal de seu Arthur é atingir o atleta amador. Porque o atleta amador
é onde surge o novo líder, novo atleta. Né? E o profissionalismo, ele ganha o dinheiro e daqui a pouco vai embora e o dinheiro desaparece. Não quero citar o município de ninguém. Nós tivemos a infelicidade do município que trouxe uma equipe do União de Porto Alegre, que é uma equipe extraordinária de basquete, para participar nos Jogos Abertos naquele respectivo município. Nós tivemos um outro município que trouxe uma delegação da natação do Uruguai. Lamentável, né? E eu tive até me aborreço de falar. Eu estava no hotel e estava com um crachá, estava descendo para tomar um café e um cidadão estava chegando e ele certo verificou, diz, o senhor é dos Jogos Abertos? Sou. O senhor sabe onde é o estande de tiro? Sou. O senhor me leva lá? Levo. Aí ele chegou no hotel, descarregou a bagagem dele. Aí durante o caminho eu perguntei, mas o senhor vem vindo de onde? Ah, eu estou chegando de São Paulo. Mas o senhor vai participar no tiro? Vou participar no tiro. Não me cabia comentário nenhum, né? Dali 2 ou 3 dias, se encontramos, por coincidência, no hotel. Ele chegando. Como é que foi lá? Ele puxou do bolso. Olha a medalha que eu ganhei, medalha de ouro. Meus parabéns. Diz, não, me dá meus pêsames. Mas meus pêsames por quê? Porque no aeroporto eu não fui recebido. Aqui no hotel ninguém recebeu para me levar no stand. Se não é o senhor me levar, eu tinha que pegar um táxi, né? Ninguém me recepcionou lá no stand de tiro, ninguém me cumprimentou pela medalha e eu estou indo embora aborrecido. Isso aí eu serve de perguntei assim, reflexão. mas como é que o senhor veio aqui? 30 dias antes, eles me mandam a passagem do avião, me designam o hotel que eu vou ser hospedado e o meu cachê eu já ganho nos 30 dias antes. Então o dinheiro sai daqui e esse atleta de tiro, o senhor acha que vai custar barato isso? E tem a questão que o esporte, quando é individual, de certa maneira, é exatamente nessa história que o senhor acaba de contar. Quando é coletivo e você incrementa com alguém com qualidade, acaba atraindo o público. Mas aí foge, no geral, daquilo que o senhor contou. Porque se é o amador, vai lá o pai, a mãe, o namorado, a namorada, a família, para ver alguém próximo. E o município está aplicando no cidadão da terra. Dando chance para que aquele atleta, ano a ano, evolui e possa se tornar um líder. Como nós temos as lideranças do basquete, do vôlei, da natação, naquele município, que nasceu no município. E nós estamos esmagando o esporte amador. Infelizmente, estamos esmagando o esporte amador. Senhor Rudy, para finalizar, como é que o senhor define o futuro do JASC? A gente espera que as pessoas pensantes, né, e as pessoas vivas que têm condições adquiridas por onde trabalham, que tomem uma iniciativa, porque ninguém faz nada sozinho, né? Que isso se renove e que se volte às origens. Ah, mas aí perde um pouco a técnica. Mas a técnica é de responsabilidade das federações. Eu não sou contra o atleta profissional, nem do basquete, nem do vôlei, nem do tênis, nem de nada. Não sou contra, não é? Mas nós precisamos dividir as forças. Como é que é as forças do automobilismo? Não é? Quantas provas de automobilismo tem no mundo? Mas cada entidade que dirige o automobilismo, ele classifica pelas forças dos automóveis. Não é? Então, no esporte amador, também nós temos que dividir as forças. Não podemos competir o amador com o profissional. O profissional tem médico à disposição, tem um bom salário, tem um hotel pago, tem pensão paga, tem o seu recurso pago. E o amador, 90% dos nossos atletas amadores são das famílias de pequena, modesta economia. E do amor à camisa. Do amor à camisa. Senhor Rudy, muito obrigado por participar do programa, contar um pouco da sua história, um pouco da história dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Obrigado. Mas mesmo. não posso deixar de dar os meus parabéns a Blumenau pela magnífica abertura que fez, que emocionou a gente. Eu me emociono. Até falando aqui agora nesse momento, me emociono. E a categoria que Blumenau tem, a sua equipe do prefeito, até o mais funcionário mais simples, a gente é bem recebido, é bem organizado, a gente nota que tem uma disciplina e uma ordem definida. Meus parabéns a Blumenau
Meus parabéns aos seus dirigentes, meus parabéns à população de Blumenau. Rudy José Nodari, comendador do esporte no estado de Santa Catarina, um daqueles personagens que estiveram ao lado de Arthur Schleser na ideia de criar os Jogos Abertos de Santa Catarina, que são realidade já em 53 edições no estado. A você que nos deu a honra da audiência, muito obrigado. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL.